Shalom, viva uma vida abundante e cheia da presença do Senhor, debaixo do pastoreio do Senhor, como ovelhas do aprisco do Senhor. Esse mês que foi tão importante para nós, para consolidarmos na nossa vida essa visão da essência de ser uma ovelha do aprisco do Senhor, de termos o coração do bom pastor, mexeu muito com a gente, mexeu muito comigo, tem sido e foram grandes revelações de Deus no nosso coração. Deus realmente nos levantou para ser essa geração que vai voltar a ser ovelha, que tem aprisco, que tem pastor, tanto no céu e tem pastor na terra também. Somos pastoreados para que nós não fiquemos exaustos e nem aflitos. Nós temos o lugar de descanso e tantas revelações que Deus trouxe ao nosso coração para esse tempo. E eu quero nessa semana, que é a última semana que nós vamos falar sobre esse assunto, o mês de novembro vai ser extraordinário, mas para essa semana eu creio que Deus ainda quer falar com a gente um pouco sobre essa questão de o fato de nós sermos essa geração ovelha, de sermos ovelhas, mas também com o coração e a visão do bom pastor. Ainda temos coisas que nós podemos vivenciar ainda nessa semana. E eu quero declarar sobre você isso, eu quero colocar para você justamente esse princípio de que quando nós vivemos como ovelhas, que tem um coração de pastor, nós vencemos diversos tipos de inimigo que se levantam contra nós. Talvez essa figura você fale assim, puxa, não tem inimigo, ou algo nesse sentido, mas a questão é que se a nossa luta, por todo aquele que acredita que nasceu de novo, que tem uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, sabe que nós temos uma guerra, e a nossa luta ela é espiritual, e nós temos inimigos que são espirituais e que se manifestam no reino físico para nos afrontar, para tirar e nos tirar do foco. Então nós temos algumas coisas que a Bíblia até coloca, por exemplo, as figuras que abatem rebanho, as figuras que são contra as ovelhas, que são lobos, ursos, leões e principalmente o ladrão de ovelhas. Nós vemos, por exemplo, a figura do Davi, o pastor mais apaixonante da Bíblia. Nós vemos essa figura lá dizendo de que ele enfrentou ursos e leões e provavelmente enfrentou lobos também, porque Jesus coloca a visão do lobo, a Bíblia coloca a visão do lobo infiltrado ali no rebanho para dizimar rebanhos, para poder matar ovelhas. E nós começamos a entender que esses inimigos têm representatividades e nós precisamos lutar contra elas. Quando nós falamos sobre o lobo, que fala sobre a carnalidade, nós podemos ver que nós precisamos lutar contra a carnalidade na nossa vida, aquilo que é da carne, desejos carnais que não são controlados pelo Espírito, são nocivos para o rebanho. Deus falou conosco nesse final de semana justamente sobre essa questão que eu creio que vai abençoar a sua semana. Entenda, o inimigo que entra em você, ele entra no seu rebanho, no seu aprisco. O inimigo que entra na gente, ele entra na nossa casa, ele entra nos nossos negócios, ele realmente, se entrar, ele vai causar estrago. A carnalidade tem acabado com a vida de muitos homens bons e mulheres muito boas que querem viver uma vida com Deus, mas não conseguem se desconectar do lobo da carnalidade. Da mesma forma que nós temos o urso, o espírito sarcós, que é justamente a imoralidade. Da carnalidade o inimigo da carnalidade, ele abre espaço para nós vivermos algo que é terrível na vida de qualquer pessoa, que é imoralidade. E você ser imoral, você ter ali desejos que não são controlados, te leva justamente a ser atacado. O urso cheira isso, e ele é atraído para que você viva algo que você, como ovelha, não foi chamado para viver. Ovelha é o animal mais sensível e dócil e puro que existe. Por isso tem inimigos que querem tirar essa pureza e atacar justamente a ovelha. No final, os dois últimos seriam o leão, que ataca pelo medo, e ele quer realmente dizimar rebanhos, porque uma ovelha medrosa ela não multiplica, ela não é produtiva. Então, quando você se despluga e você vence esses inimigos, muitas coisas são desatadas na sua vida. Por último, nós temos o falso pastor, o ladrão, o pastor mercenário, aquele que gosta de roubar ovelhas, aquele que gosta de assediar ovelhas dos outros. E isso é um dos piores, porque Jesus até retrata ele, diz: o inimigo, o ladrão vem
senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Ele denuncia justamente esse trabalho, se você ler João 10, esse trabalho desse falso pastor. Mas Daniel, o que você quer para essa semana? Eu quero que você vença os inimigos que algumas vezes podem estar te vencendo. E como é que eu vou vencer? Lembra? Na cruz, Jesus como cordeiro teve a sua maior conquista. Eu quero te dizer que como ovelha, você vai ter as suas maiores conquistas. Mas uma coisa que você não pode esquecer: ovelha precisa de rebanho, ovelha não é independente. E muito mais, nós precisamos entender que ovelha precisa de pastor. Tanto pastor na terra, quanto pastor no céu. Por isso que nós ligamos as coisas no céu e na terra. Tem pessoas aqui fazendo isso, ligando no céu, ligando na terra, assim na terra como no céu. Há algo que Jesus nos ensinou a esse respeito. Portanto, se você quer vencer, a vitória ela não vem por um só. O único dessa origem que venceu só foi o Cordeiro, que venceu na cruz. Depois disso, ele levanta 12 homens para vencer como rebanho, para já dar a figura de que eu sozinho, eu não vou conseguir vencer algumas coisas. Eu preciso ser discipulado, eu preciso ser pastoreado, eu preciso avançar. E isso só vai acontecer quando você tiver um cajado, uma vara, para te dar direção e correção, para que você avance na sua vida em todos os sentidos. Por isso, nessa segunda-feira, eu quero declarar a vitória de Deus sobre a tua vida, sobre os inimigos que podem se levantar contra você, mas já te deixar bem claro que isso só vai acontecer debaixo de um direcionamento e correção e um rebanho onde você pode se fortalecer, ter ovelhas, que se você não ouviu, ouça no nosso site as mensagens, ovelhas guia ao seu lado, te ajudando a você não ir para o desfiladeiro, a você estar próximo de águas tranquilas e com você em pastos verdejantes. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana de vitória e que esses princípios façam diferença na sua vida. Queria muito que quando você visse esse vídeo, você pudesse me responder se isso abençoou a tua vida e se tem abençoado, qual a diferença que tem feito para você. Que Deus te abençoe, ovelha do aprisco do Senhor, uma semana de vitória contra os inimigos. Nós fomos chamados para ser mais que vencedores em Cristo Jesus e Deus vai nos estabelecer para a glória do Senhor Jesus. Shalom, uma vida abundante e cheia de resultados extraordinários.